Olá, boa noite. Continuando, professor Pedro, hematohistologia clínica, farmácia FAIT, hoje é 25/3. Então, gente, o que a gente observa aqui? Um esfregaço de um hemograma, né? Então, a gente observa aqui no fundo vários hemácias. Hemácias. Epa, isso aqui o que é? Leucócito. 5 tipos principais de leucócitos que a gente encontra na corrente sanguínea. Então, a gente tem aqui um neutrófilo segmentado, onde você vê, é um núcleo só, hein? Só que tem alguns filamentos entre lóbulos. Então, cada circunferência disso aqui é um lóbulo, tá? Tem um lóbulo ligados com um filamento muito fino de DNA aqui, com uma cromatina mais densa. Então, esses lóbulos aqui, a gente caracteriza essa célula como segmentada. Essa outra célula um pouco maior, que é essa cromatina mais frouxa, citoplasma mais pálido, a gente tem um monócito, aumento de monócito, monocitose. E o monócito tem esse formato do núcleo aqui mais desarranjado, mais formato, alguns dizem formato de rim, formato de riniforme, né? Quando é em formato de riniforme, em formato de feijão. Feijão forme não existe, né? Mas alguma coisa nesse sentido. Então, um formato mais irregular, né? Um núcleo, mas você observa ainda que tem muito citoplasma aqui em volta. Diferente do linfócito, que a gente tem o núcleo ocupando quase todo o tamanho do citoplasma, pouquíssimo citoplasma. Até um critério de diferenciação das duas, que a gente observa cromatina mais densa, cromatina frouxa. Escassez de citoplasma, ainda tem bastante citoplasma. O eosinófilo, né? Eosinofilia, aumento na corrente sanguínea, e o basófilo, uma célula mais tecidual, mas que a gente pode às vezes encontrar de 1 a 2% na corrente sanguínea. Basófilo, coloração mais enegrecida, basofílica do citoplasma. Mas isso aqui é só para você ter um aperitivo quando a gente for começar a falar de leucograma. Então a gente tem aqui esfregaço sanguíneo, ainda a gente faz esfregaço sanguíneo, ainda a gente lê lâmina. Apesar de os equipamentos automatizados praticamente estão fazendo um diferencial completo, com uma avaliação muito mais precisa até do que o olho humano, mas ainda o esfregaço, a leitura da lâmina é importantíssima. Os equipamentos automatizados aqui, isso aqui conta, isso aqui já é um mais simples, conta todas faz vários parâmetros, 20, 30, 40 parâmetros de um hemograma. Aqui é hematopoiese, né? A partir da stem cell, da nossa célula-tronco, a gente tem todas as células sanguíneas, plaqueta, hemácia, a partir do mieloblasto que a gente tem o basófilo, o neutrófilo, o eosinófilo, o monócito e os linfócitos, né? Bom, enfim, vamos continuar aqui, a gente pula. Aqui, os dados que a gente conta num eritrograma normal, né? Para ele vai contar hemácia, hematócrito, hemoglobina, a gente calcula o VCM, o HCM, CHCM e o RDW. Isso é tudo importante para a gente avaliar o tipo de anemia que o paciente pode ter. Isso aqui já foi falado, né? O VCM, o HCM e o CHCM. O VCM a gente vai estar falando de tamanho da hemácia. Está diminuindo esse tamanho, está aumentado, está normal. O HCM e o CHCM a gente vai avaliar se essa concentração da hemoglobina está normal, ali se está corretamente distribuído dentro de um eritrócito. A gente consegue deduzir a partir desses índices. Aqui é para avaliação de estágio de hipocromia. Então, se o VCM estiver abaixo de 80, o normal de 80 a 100 fentolitos, se estiver abaixo de 80, a gente tem uma anemia microcítica. Se estiver acima de 100, uma anemia macrocítica. Se estiver entre 80 e 100, você pode ter uma anemia normocítica. Tá? Continuando aqui, os passos de abordagem para você caracterizar uma anemia. Primeiro item é a hemoglobina. Então, o que é a anemia? Anemia é a diminuição patológica da hemoglobina, não das hemácias. Você pode ter anemia com número de hemácias normais. Tá? O VCM a gente vai avaliar o tamanho, o HCM e o CHCM, a quantidade de hemoglobina
presentes dentro dessas hemácias. A gente vai estimar isso aí, isso aí é importante na avaliação das hipocromias. E alguma doença, como a esferocitose hereditária, raríssima, onde a gente vê, raríssimo. Você tem um CHCM acima de 36 aqui, o máximo é de 36. O RDW a gente avalia, a anisocitose é muito importante para caracterizar também os tipos de anemias. O RDW é um marcador interessante. E o reticulócito, né? Reticulócito, em torno de 1 a 2%, que é o normal, na corrente sanguínea, que são as hemácias jovens, tá? Os reticulócitos. Continuando aqui, além dos índices hematimétricos, a gente pode dosar a ferritina e o índice de saturação da transferrina, determinar esse índice da dosagem da transferrina. Então, ferritina baixa ou alta, a gente consegue caracterizar a anemia, e o índice de transferrina. Geralmente a gente tem uma ferritina nas anemias por deficiência de ferro, uma ferritina baixa, com uma transferrina elevada. Quer dizer, a transferrina é uma proteína de transporte de ferro. É mais do que lógico que se o seu ferro estiver baixo, o seu fígado vai produzir mais transferrina para absorver, para todo aquele ferro, aquela escassez de ferro sendo absorvido no intestino, seja transportado. Captar o maior número possível de ferro na sua absorção intestinal. Então aumenta a transferrina. Então na anemia por microcítico por deficiência de ferro, você tem ferritina, que é o nosso estoque de ferro baixo, com uma transferrina elevada. Na macrocitose a gente pode dosar B12, então se tem uma anemia, você dosa B12 e a B12 está baixa, você pode caracterizar uma anemia macrocítica. Na doença crônica a gente encontra anemias com VCM normal, e hemólise, né? Existem estudos adicionais para você determinar se a anemia é hemolítica, como cumes direto, indireto, onde você pode pesquisar anticorpos ligados a hemácias, no cume direto, anticorpo livre, né? No cumes indireto, você pode usar LDH, que é lactato desidrogenase, que é uma enzima presente no interior da hemácia que em pacientes que têm anemia hemolítica, esse LDH pode se elevar, né? Então, é um exame adicional para tentar dar o diagnóstico de anemia. E você pode ter aqui malária, algumas infecções que podem causar anemia. Tá? E, posteriormente, em último caso, você fazer lá uma punção de medula óssea para ver se tem se a causa dessa anemia está ali pela ausência de produção de células. Então, aqui se a gente vê o reticulócito, então, o reticulócito ele cora pelo corante azul crisil brilhante. A gente encontra esse resquício de RNA aqui, característico em hemácias jovens. Se o reticulócito estiver elevado, a gente tem duas situações básicas, na hemorragia e na anemia hemolítica. Nas outras casos de anemias, a gente tem reticulócito normal. Tá? Então, a gente vê aqui que você tem um índice de produção de reticulócitos acima de 2 na hemólise e no sangramento. Você tem que descobrir, por que esse paciente tem anemia, tem sangramento? Vamos fazer, não tem sangramento aparente, faz uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, pode detectar lá a presença de sangue, tá aí o caso da anemia. E já um reticulócito baixo, menor produção ou anemia cardencial. Tudo isso dentro das anemias hemolíticas, daí a gente vê em outras, anemia falciforme, anemia talassemia, que a gente encontra os valores de reticulócito aumentado. Daí não é carencial, é anemia genética. Tá? Ou até mesmo o paciente está fazendo tratamento após um quadro anêmico, você pode ter aqui uma regeneração da medula, daí você pode encontrar numa anemia regenerativa um número de reticulócito também aumentado. Então a gente já falou isso. Também, microcítica, continuando aqui. Aqui as principais causas de situações em que a gente encontra microcitose é anemia por deficiência de ferro e na talassemia. Então, geralmente, na microcitose, a gente tem anemia por deficiência de ferro, você dosa o ferro dá baixo, você caracteriza a anemia como ferropênica. Já a talassemia tem microcitose, você dosa o ferro, a ferritina e dão normais ou elevados. Você vai pensar numa talassemia. Mas para você dar o diagnóstico de talassemia, você tem que fazer um exame chamado eletroforese de hemoglobina.
Somente nesse exame que a gente consegue caracterizar aqui a talassemia. Você tem outras causas de anemia microcítica, como a doença crônica e o paciente renal. Mas o paciente renal, a maioria cursa com uma anemia, queda da hemoglobina, com valores de VCM normal. Então, você encontra aqui. E também nas anemias hemolíticas, você encontra anemias com valores normais na citose. Já nas anemias macrocíticas, a gente tem a anemia megaloblástica, certo? Carencial, deficiência de ácido fólico P12, ou você pode encontrar nas hepatopatias, o problema hepático, síndrome mielodisplásicas, são situações mais raras, alterações na tireoide, alcoolismo, paciente que fez uma cirurgia gástrica também pode evoluir para um quadro de anemia macrocítica. Aí eu trouxe alguns organogramas aqui para vocês observarem, por exemplo, uma anemia microcítica, VCM baixo de 80 fentolitros. Você dosa ferritina, que é o estoque de ferro. Se o nosso estoque de ferro estiver baixo, você caracterizou anemia por deficiência de ferro. Se a ferritina der normal ou aumentada, é importante que a ferritina, ela, além de marcador do estoque de ferro, ela aumenta também em processo inflamatório, é uma proteína de fase aguda. Consequentemente, o paciente que tem uma doença crônica pode ter elevação de valores de ferritina e não ser por deficiência de ferro. Então, a gente tem um complicador aqui. Mas, uma vez você dosando a ferritina e ela der normal, você pode dosar o ferro, posteriormente a ferritina. Se o ferro tiver aumentado ou normal, você pode pensar em talassemia. Se o ferro tiver diminuído, você pode pensar em doença crônica. Isso daqui tudo, quem vai fazer essa avaliação é o hematologista. Tá? Mas a gente, dentro da rotina laboratorial, consegue caracterizar esses quadros no dia a dia. Certo? O importante é aqui vocês saberem o seguinte. Das anemias microcíticas, a gente tem duas que a gente tem que se preocupar. Anemia por deficiência de ferro e talassemia. Na anemia por deficiência de ferro, você vai ter VCM baixo e ferritina baixa. Na talassemia, que é uma doença genética, que a gente vai conseguir dar o diagnóstico somente por eletroforese e hemoglobina, a gente tem ferritina, a gente tem microcitose com ferritina normal ou alta e ferro normal ou alto. A gente pensa em talassemia, daí o médico vai solicitar eletroforese. Já nas normocíticas, um dos exames solicitados é o reticulócito. Se for uma anemia normocítica e o reticulócito estiver aumentado, acima de 2%, a gente vai pensar em hemólise. Se esse reticulócito estiver normal ou diminuído, a gente vai pensar em uma série de outras situações. Então aqui é só para vocês verem que o reticulócito aumentado, ele está presente mais na hemólise e na pós-hemorragia. E se esse reticulócito for normal e esse reticulócito é normal, a gente pode dosar um ferro e chegar no diagnóstico de uma anemia, aqui está anemia, mas é anemia de doença crônica ou até mesmo ferroprivo. Um início incipiente, início de anemia ferroprivo, certo? O normal, e se tiver reticulócito normal com ferro normal, talvez uma indicação aqui de um infiltrado, de fazer uma biópsia de medula óssea para ver se não tem uma queda na produção, uma aplasia, quer dizer, parada de produção de células na medula óssea. Situações mais raras. Dentro das anemias macrocíticas, se você observar na lâmina aqueles macrovalócitos característicos, e uma característica interessante é neutrófilos hipersegmentados, quer dizer, com mais de 5 lóbulos, a gente pode caracterizar a anemia como megaloblástica. As duas cursam com deficiência de B12 e ácido fólico. Mas nas megaloblásticas clássicas, você encontra na lâmina a presença de hemácias, você consegue visualizar esses macrovalócitos, essas hemácias maiores. E daí você pode pensar, dosando a B12, numa anemia perniciosa, que é aquela anemia que eu expliquei para você. O paciente, a anemia perniciosa, ela é caracterizada pela uma má absorção da B12. A B12 ela precisa ser absorvida
ela é absorvida no estômago. O estômago produz uma proteína chamada fator intrínseco. Esse fator intrínseco se liga na vitamina B12 e daí permite a absorção dessa vitamina. Na anemia perniciosa, o paciente não tem ou tem a produção de fator intrínseco baixo. Consequentemente, a absorção de B12 cai e ele tem uma anemia megaloblástica clássica, tá? E você pode ter também pacientes com anemia megaloblástica não perniciosa, anemia megaloblástica por deficiências de B12. A gente tem muito aqui, no caso de veganos, eles não se alimentam de carne, e a B12 ela é presente exclusivamente na carne vermelha, né? Então você precisa se alimentar de carne para ter absorção de B12. Daí tem que repor B12 e ter uma vida que segue. E também aqui a deficiência de folato, né? Você vê aqui, no caso, a gestação. O folato ele é muito utilizado como uma B12 na cDNA. Então, o parasitinha lá da gestante vai precisar de folato e, consequentemente, a gestante vai ter uma deficiência de ácido fólico. Por isso que todo ginecologista indica para a mulher ácido fólico e B12, para não ter esse problema de anemia durante a gestação. Se a anemia for não megaloblástica, isso aqui está mais associado com alguma outra causa clínica. Daí você tem alcoolismo, algum problema hepático, ou aqui também uma ressecção gástrica, uma cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica retira parte do estômago, você não produz mais uma quantidade suficiente de fator intrínseco e você tem deficiência de B12, tá? Mas isso aqui é uma classificação teórica. No dia a dia, a gente vai cursar o que? Para um VCM alto e a clínica que vai definir esse quadro. É o hematologista ou o médico que vai avaliar isso aí. Essa tabela eu achei interessante porque você tem aqui uma maneira fácil de você chegar à causa da anemia. Então, preste atenção só em dois parâmetros, ferro e ferritina. Deficiência de ferro, ferro baixo. Estoque de ferro, ferritina, baixo. Anemias hemolíticas, no caso da talassemia, ferro alto, ferritina alta. Por quê? Anemia é genética. O paciente não tem um quadro anêmico por deficiência de ingestão de ferro, mas por alteração genética. Vai ter anemia a vida inteira, certo? Então tem vários tipos de talassemia alfa, talassemia beta, e isso tudo a gente vai vendo durante as nossas aulas. Então eu coloquei aqui, deixa eu colocar aqui os tipos de talassemia. Então, só para vocês terem uma noção, a gente tem a talassemia beta e a alfa. Na talassemia beta, a gente tem na talassemia beta um quadro de hemácias também hipocrômicas, microcíticas, tal. Mas aqui, ó, um defeito genético no cromossomo 11 que afeta a produção das cadeias betas de hemoglobina. Como vocês viram, a hemoglobina, ela tem cadeia alfa e beta. Então, na talassemia beta, deficiência da quantidade de cadeias beta que vai gerar um quadro anêmico. E você tem a talassemia minor, a major, a maior e a intermediária. Então, temos três tipos de talassemia beta, cada um com seu nível de gravidade. Tudo isso no hemograma vai cursar para um VCM baixo. Já na talassemia alta, você tem o quê? Um gene que você tem uma baixa produção das cadeias alfa. Qual o gene? Qual o cromossomo? Cromossomo 16, certo? Apresentam mutações e são classificados conforme o número de genes alfa afetados. E você tem aqui os tipos de anemias alfa, portador silencioso, traço, falcêmico, hemoglobina Hart e hemoglobina fetal. São os tipos de anemia alfa. Todos são caracterizados posteriormente por eletroforese de hemoglobina, tá ok? Então a talassemia é caracterizado, o paciente tem VCM baixo, tem ferro normal ou alto e
mas você vai ter caracterizado aí por eletroforese de hemoglobina. Porque muitas vezes o paciente tem anemia, vai tomar ferro, vai repor e não vai alterar o quadro. Então, o médico repete, continua anemia, repete, continua anemia. Posteriormente, ele vai ter que dosar, fazer uma eletroforese para caracterizar o quadro. Então, como que a gente avalia o sangue periférico? Tamanho da hemácia, se caracteriza microcítica ou macrocítica. As formas das hemácias, aqui a pecilocitose ou poiquilocitose, a forma. A cor das hemácias, se tem variação de cor, se tem alguma inclusão, algum parasita, como estão os leucócitos e as plaquetas. Então você vê aqui, na anemia ferropênica, você tem um quadro que hemoglobina baixa, anemia, com VCM baixo, com HCM, então anemia microcítica e hipocrômica. Tudo bem? E daí a gente encontra esse quadro aqui de microcitose e hipocromia, com essas hemácias com um alino bem clarinho, bem fininho, bem característico de anemia por deficiência. Esse mesmo quadro a gente vê na talassemia. Só que você vai dosar o ferro do paciente, a ferritina, da normal ou da alta. Tá? Uma anemia ferro, o problema que as características que você vê que o reticulócito dá normal, ferritina baixa, com VCM baixo, anemia ferropênica. Tá? Nas macrocíticas, deficiência de B12 e ácido fólico, essa é a característica da megaloblástica clássica, e a não megaloblástica, quando você tem um quadro clínico associado, não só a deficiência da vitamina. Então, você tem um problema hepático e as outras situações que a gente avaliou lá naquela tabela, vocês podem ver. É interessante aqui, ó que tem aqui alguns medicamentos, o AZT. Então, pacientes que fazem tratamento para HIV pode cursar por uma anemia macrocítica. Tá? Você tem VCM acima de 100. Aqui algumas características, tal. Vamos pular isso. A gente vem aqui, hemoglobina baixa, com VCM acima de 100, anemia macrocítica, e daí tem que fazer a investigação, o porquê. Então, a gente vê aqui esses macroovalócitos, essas hemácias aumentadas de tamanho, e um neutrófilo hipersegmentado, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lóbulos. Tem aqui um linfócito. Então, isso aqui, uma das características de anemia megaloblástica, a presença deste tipo de segmentado, mas é importante você dosar a B12 e avaliar o VCM. Esse é o mais importante. Tá? Aqui a gente vê aqui um eritroblasto, tipo de eritroblasto ortocromático aqui, um macroovalócito já cursando tipo de anemia aqui, macrocítica. Tá? Também aqui, outro neutrófilo hiperlobulado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos, um neutrófilo hipersegmentado. Tá? Daí você tem as anemias normocíticas, a gente vai pensar em anemia normocítica, paciente com doença crônica, principalmente paciente renal crônico. Tá? Daí tem outras situações também que cursam para doença crônica, como neoplasias, problemas na tireoide, lúpus, e aí vai doenças intestinal, doença de Crohn, né? Paciente renal é o mais importante se saber. Aqui algumas características das anemias dismórficas, isso aqui não vou falar, e das anemias hemolíticas. Aumento da destruição eritrocitária, a hemácia vive menos do que 120 dias, tá? E você cursa porque é um aumento acima de 2% do número de reticulócitos, tá? Desse tipo de anemia. Então vamos lá, que é um algoritmo diagnóstico. VCM baixo, pode ser anemia ferropriva, talassemia, anemia sideroblástica, uma anemia microcítica genética rara também. Você tem um defeito genético aqui, onde o paciente não consegue absorver, transformar esse digamos assim, impregnar o ferro na hemoglobina, você não consegue introduzir a molécula de ferro na estrutura da hemoglobina, ele tem um tipo de
de anemia chamada sideroblástica. Tem que fazer uma coloração chamada coloração azul da Prússia. Já é uma doença mais rara. Se for macrocítica, megaloblástica, dose folate e ácido B12, pode ser uma anemia perniciosa. Ou, se você cursar por um tamanho de, não a presença de aqueles neutrófilos hipersegmentados ou de macrovalócitos, daí está associado a um quadro clínico, fígado, alcoolismo, drogas, etc. Se você tiver reticulócito acima de 2%, você vai pensar em sangramento e hemólise. Para você avaliar isso, Cumbis, teste de Cumbis, eletroforese, isso é muito importante no diagnóstico das anemias hemolíticas, e alguns testes adicionais que a gente tem. Mas, dentro das anemias hemolíticas, a gente vai utilizar mais o Cumbis, os médicos solicitam mais o Cumbis, direto e indireto, e a eletroforese, que é o exame diagnóstico. Tudo bem? Então, isso aqui eu vou fazer em uma outra hora. Até mais, ficamos por aqui.